Eu quero começar falando de uma pequena e interessante curiosidade. Em 2018, o nosso amigo e salvador da burguesia, Jeff Bezos, teve uma ideia sensacional. Ele acordou certa manhã e pensou: por que eu não construo um relógio gigante no meio do Texas? Por que não? O relógio seria uma proposta para as pessoas pensarem a longo prazo e, assim, realizar coisas que, de outro modo, nunca chegariam a produzir. O ponteiro do relógio andaria a cada mudança de século e funcionaria por 10 mil anos. Incrível, né? Essa é uma das preocupações do homem mais rico do planeta Terra. O valor inicial foi de aproximadamente 42 milhões de dólares. Para construir um relógio gigante no meio do nada, ele vai gastar 42 milhões de dólares. Agora sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre caridade e a solidariedade da classe burguesa, que não passa de um grande cinismo e uma tentativa de maquiar e se eximir da responsabilidade nessa crise. E por que responsabilidade? Foi a burguesia que criou o vírus? Foi a China, ou os Estados Unidos, ou qualquer patifaria dessas? Não, velho. A questão é que o coronavírus está explicitando a natureza do capitalismo. É mais uma vez o sistema entrando em crise e mostrando que o liberalismo não funciona. Em outras palavras, só existe essa quantidade de mortos porque a sociedade já era um corpo doente infectado pelo vírus liberal. E é bizarro, porque em meio a essa crise a gente pega o MBL ou o Partido Novo, por exemplo, sem conseguir explicar por que o modelo econômico liberal clássico, que eles sempre tanto defenderam, o Estado mínimo, a não intervenção estatal, claramente não funciona. E aí, de repente, a teoria econômica liberal se transforma em um Estado interventor que age em raros momentos de crise. A gente defende uma renda básica de emergência para essas pessoas, ou seja, que o Estado forneça uma espécie de Bolsa Família. Passando a crise, a gente volta ao Estado mínimo para garantir o lucro para o empresário. E se isso gerar outra crise, a gente volta com o Estado interventor. Isso funciona muito bem, de fato. O Estado pertence à burguesia e ele sempre vai funcionar como uma máquina pública para salvar o capital do burguês. Para os trabalhadores, só resta esperar que a consequência disso seja o bem-estar social. Em momentos de crise do capitalismo, como o que a gente está passando hoje, a realidade fica nua, a gente tem um número de mortes aumentando, o Sistema Único de Saúde não tem recursos para atender todo mundo e a periferia está simplesmente abandonada. Sem falar no desemprego e nos trabalhadores que preferem se arriscar nas ruas do que morrer de fome. O nome disso é capitalismo, não é coronavírus. E no meio de tudo isso, me aparece esse tipo de porra, velho. É importante mostrar o que muitas e muitas empresas e empresários têm feito nesse período. Você vai conhecer agora algumas dessas iniciativas. E agora sim a gente vai falar sobre a classe burguesa, dos grandes empresários, dos hospitais que sempre lucraram com a saúde e hoje fazem caridade. Essa falsa solidariedade é o puro cinismo. E para explicar melhor, eu vou utilizar o Jeff Bezos mais uma vez, o bom burguês. Por que ele é um burguês? Porque ele tem muito dinheiro? Não, burguês é muito mais do que ter dinheiro. O burguês é exatamente o dono do meio de produção, ele é o dono da empresa e ao invés dele usar a sua força de trabalho, ele paga outra pessoa para trabalhar para ele. Ele vai escolher o trabalhador, é o trabalhador que não tem os meios de produção, ele só possui a sua força de trabalho e por isso ele tem duas escolhas. Ou ele aceita trabalhar para o burguês, ou ele passa fome. E por algum motivo, ele não gosta de passar fome. Sei lá por quê, mano. E é por meio dessa exploração que o burguês vai aumentando o seu lucro e deixando fixo o salário do trabalhador, que faz parte também do lucro do burguês. E isso é muito claro, você não precisa ser marxista para entender isso. O capitalismo funciona assim. Agora vamos avançar um passo. Coronavírus, Jeff Bezos, o cara que tem uma loja online, consegue ficar 24 bilhões de dólares mais rico em meio à crise mundial. E como é que ele faz isso? Ele não só explora seus funcionários, como também os submetem à exposição do vírus. Foi isso que causou uma tentativa de greve dos funcionários da
da Amazon no último dia 1º. Além do lucro exorbitante de Bezos, eles também estavam acusando a empresa de não oferecer equipamento de proteção e de higiene básicos para o trabalho. Mas por outro lado, olha só que legal, Jeff Bezos também doou 100 milhões de dólares para bancos de alimentos que estavam enfrentando escassez. 100 milhões de dólares. É importante lembrar que isso não é porra nenhuma para ele. Eu sei que para você, trabalhador, isso parece bastante coisa, já que você nunca vai ter esse saldo no seu banco em toda a sua vida. Mas na real, não é. É o mesmo cara que gastou 24 milhões para fazer a merda de um relógio gigante no meio do nada. Atenção, eu não vou construir mais 2 relógios gigantes, eu vou pegar esse dinheiro e vou dar pra caridade. Vocês veem como eu sou um cara legal? Eu não sou o problema aqui, minha gente, eu tô fazendo de tudo que tá ao meu alcance. É esse cinismo, essa caridade que não soluciona porra nenhuma e na verdade é só mais um sintoma da doença que é o próprio capitalismo. Ah, mas Gaspar, você tá falando o quê? Que é melhor então eles não doarem dinheiro e as pessoas morrerem de fome? É isso que você tá falando? Veja, é lógico que é melhor isso do que nada, mas a gente não pode deixar que isso desvie a nossa atenção do verdadeiro problema, que é a classe burguesa. De onde que veio esse dinheiro, se não da força de trabalho dos próprios trabalhadores? Sem falar que isso são migalhas pra ele, e tem gente ainda querendo mamar o cara por conta dessa porra. Vai se fuder, mano. E sabe qual que é a melhor parte de identificar essa caridade como cinismo e falsa solidariedade? É que se ele realmente quer fazer o bem para as pessoas, ele não vai se importar com a crítica da sociedade. O nome disso é ética. Se você faz qualquer coisa esperando uma recompensa social ou divina, então, meu amigo, você não vale porra nenhuma. E eu prefiro te ver cru do que se escondendo atrás de gestos cínicos. Senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, clique em gostei, ativa o sininho, compartilha, você vai estar me ajudando bastante assim. Infelizmente, a situação da classe trabalhadora não vai melhorar com políticas liberais, anti ou pró-Estado. As coisas só vão mudar de verdade quando existir um movimento radical e organizado que tome os meios de produção e derrube o capital. Fora isso, qualquer outra coisa é só desespero. Juntos Transformamos é o projeto criado pelo grupo XP Inc. para ajudar o Brasil a enfrentar a pandemia do novo coronavírus. A empresa doou 30 milhões de reais para ações na área da saúde e para famílias afetadas pelo coronavírus. O dinheiro já foi repassado para ONGs que fazem a distribuição. A maior parte, 25 milhões, vai em forma de vales-compra para as comunidades. 5 milhões vão para a saúde. Estão sendo usados, por exemplo, na compra de novos leitos e respiradores. A gente quer cada vez mais levantar essa bandeira e talvez se cada um fizer a sua parte, né? Cada um vai inspirando a pessoa do lado e, de novo, isso vira uma corrente do bem que acaba se espalhando. Então, a gente vai fazer a nossa parte, né? Isso eu posso garantir. Guilherme, e assim, a gente está vivendo essa crise do corona, né? Mas a gente está num cenário de forte crise política também, né? Com a perda da popularidade do governo, né? Isso pode atrapalhar a economia, levar o país a uma recessão ainda maior em 2020? Olha, eu não me lembro do Brasil não viver um momento de instabilidade política, tá? Eu sei que eu sou jovem, mas todos os momentos que eu vivi na minha vida tinham um momento de instabilidade política, porque é o sistema que o Brasil vive, né? Que é provável que agora esteja um pouco mais do que antes, mas é mais ou menos por aí, né? Eu diria que se não afetar a economia, se as reformas continuarem avançando, e eu acho que elas estão avançando, eu acho que não atrapalha. Eu acho que é muito mais um noise um barulho de curto prazo, desculpa a expressão, muito mais um barulho de curto prazo. Mas se a economia está no trilho, se os empresários eles estão investindo, se as contas públicas elas estão sob controle, acho que todo o resto acontece. Notícias internacionais. Enquanto a Covid-19 está matando X pessoas no Brasil, a gente está trocando o ministro da Justiça, o ministro da Saúde trocou. Quer dizer, para o investidor internacional, a hora que ele lê esse tipo de coisa, tanto conflito, isso não atrapalha a disposição dele de vir para o Brasil? Eu acho que, obviamente, que a instabilidade sempre
sempre te deixa com o pé um pouco atrás, né? Mas eu diria que talvez essa não seja a principal preocupação do investidor estrangeiro, né? A gente fez o nosso IPO há 4 ou 5 meses atrás na Nasdaq, na Bolsa Americana, e não tem como a gente vender o nosso IPO sem falar de Brasil. E eu diria que os estrangeiros eles estavam muito animados com o Brasil naquele momento, eles seguem muito animados com o Brasil está mais barato do que nunca, né? Quando a gente olha a nossa bolsa em dólar, ela